Vivemos em uma era turbulenta, onde o pecado sexual se apresenta como uma sedução irresistível, envolvendo cada vez mais pessoas numa teia perigosa. No entanto, poucos percebem as sombras profundas que esse caminho aparentemente atrativo esconde. Nesta jornada, exploraremos não apenas a normalização desse pecado, mas as consequências devastadoras que muitos preferem ignorar. O que tornou o pecado sexual tão celebrado em nossa sociedade? Como chegamos a um ponto em que valores fundamentais foram encobertos pela sombra do prazer imediato? Em um passado recente, a moralidade era uma bússola confiável e os limites divinos eram respeitados e tidos como pedras fundamentais. Contudo, algo mudou, e a aceitação do pecado sexual cresceu, alimentada por influências sutis e mensagens distorcidas. Nesse tempo, certos comportamentos eram desaprovados, e as pessoas se envergonhavam profundamente em manifestá-los. A intimidade entre marido e mulher era um assunto privado, e era inimaginável desviar-se desse caminho. Apesar das pessoas se envolveram em comportamentos pecaminosos ao longo da história, o pecado sexual nunca foi algo tão celebrado e elevado quanto é atualmente. O que mudou em nosso meio? Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. A Bíblia destaca a importância de manter o casamento honroso e a cama sem manchas. No entanto, o diabo distorceu essa norma, promovendo a fornicação na música, nos filmes e na sociedade em geral. Ele tem utilizado de forma astuta e sutil todas as mídias disponíveis para minar os valores divinos relacionados à sexualidade. Satanás construiu uma espécie de aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento já não é mais um pecado. Suas mentiras são de que não há vergonha, não há consequência na banalização sexual. Estamos imersos em uma era em que o pecado sexual foi sorrateiramente normalizado pelo diabo. Mas quero chamar sua atenção para 4 consequências desastrosas desse pecado. Primeira consequência: abertura de portas espirituais. Ao se entregar ao pecado sexual, você abrirá portas espirituais com outra pessoa, e muitas vezes você não sabe o que está por trás dessas portas. Mas o que isso realmente significa? Quando nos envolvemos em pecado sexual, pecamos contra nosso próprio corpo. A sexualidade é espiritual. Foi projetada por Deus como um vínculo espiritual entre marido e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Mesmo quando esse princípio é distorcido, a verdade permanece. Ao se unir a outra pessoa, cria-se um vínculo espiritual. A questão principal aqui é que você não sabe por onde a outra pessoa passou. Você não sabe que espíritos se uniram a ela, e que agora estão unidos a você por ter se deitado com ela. É crucial compreender que a sexualidade vai além do físico. É um vínculo espiritual profundo entre marido e mulher. A Bíblia nos ensina que, ao nos unirmos, tornamo-nos uma só carne, uma fusão não apenas de corpos, mas de almas. Satanás, astuto como sempre, explora essa conexão espiritual, utilizando-a para minar os valores divinos relacionados à sexualidade. A mensagem é clara. Ao optarmos por trilhar esse caminho, não estamos apenas desobedecendo a uma regra, mas estamos nos expondo espiritualmente. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu limites não para restringir, mas para proteger. Ao nos desviarmos desses limites, ignoramos a salvaguarda contra as forças espirituais das trevas. Então, a indagação persiste. Por que ignoramos o alerta de Deus? Segunda consequência: criação de laços de alma. A segunda consequência do pecado sexual é que você está criando laços de alma e apegos a alguém que pode ser potencialmente destrutivo para você, além do potencial de assumir os espíritos de múltiplos parceiros. Você também se unirá a pessoas que serão destrutivas para sua alma, seu espírito e sua vida em geral. Tenha muito cuidado com quem você se une. Um exemplo marcante nas Sagradas Escrituras é a história de Acabe e Jezabel. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. Acabe já era mau, mas sua aliança com Jezabel mergulhou suas práticas maléficas em um abismo mais profundo. O vínculo estreito com Jezabel tornou-se uma força destrutiva tanto para ele quanto para toda a nação de Israel. Quando você conecta sua alma a alguém cuja alma não está comprometida em seguir os princípios de Deus, sua alma fica propícia para a corrupção. Você sabia que quem você escolhe unir-se pode influenciar sua própria essência? Quando falamos de pecado sexual, estamos falando de uma união de almas,
um intercâmbio íntimo que transcende o físico. Portanto, ao conectar sua alma a várias outras almas, que por sua vez se conectaram a diversas outras, você cria laços de alma com pessoas que nunca cruzaram seu caminho fisicamente. Imagine ter vínculos de alma com indivíduos que você nunca encontrou pessoalmente. Essas reflexões antigas ecoam em nosso presente, destacando a importância de estarmos atentos às influências que permitimos em nossas vidas. A história de Acabe e Jezabel serve como um alerta, uma narrativa que nos impulsiona a escolher nossas alianças com sabedoria, especialmente quando se trata de relações profundas. Terceira consequência: separação de Deus. A terceira consequência do pecado sexual é a dolorosa separação de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 6:23, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Este versículo ecoa como um sinal claro, revelando que o custo do pecado é a morte, uma morte que culmina na separação eterna de Jesus Cristo. Se estivermos ativamente envolvidos no pecado, estaremos ativamente nos separando de Cristo. E se estivermos ativamente nos separando de Cristo, estamos escolhendo ativamente caminhar em direção à morte. Aqui surgem alguns questionamentos. Vale a pena trocar breves momentos de prazer por uma eternidade de dor? Vale a pena sacrificar relacionamentos passageiros em detrimento de um laço eterno com Deus? A resposta é um ressoante não. Não há estado mais grandioso do que estar na presença de Deus. Assim, é imperativo nos desvencilharmos dos grilhões dos pecados da carne e nos lançarmos de corpo e alma na vivacidade do Espírito de Deus. Portanto, ao abordarmos a terceira consequência do pecado sexual, somos desafiados a considerar cuidadosamente o valor de nossas escolhas, reconhecendo que, no âmago de tudo, a separação de Deus é uma consequência que transcende o tempo e a eternidade. Quarta consequência: o desejo te levará cativo. A quarta e última consequência do pecado sexual é que o desejo te levará cativo. Quanto mais você se entrega a ele, quanto mais tempo permanece mergulhado, mais se torna prisioneiro de seus próprios anseios. Uma ilustração marcante dessa verdade ressoa na história de Sansão. Deus convocou Sansão para libertar seu povo dos filisteus. Porém, sua fraqueza por pecados sexuais o levou a repetidos desvios de sua missão. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Sansão foi completamente governado por suas paixões e desejos, e eles se tornaram sua ruína. Ele acabou impotente, cego e mofando em uma cela de prisão longe do propósito que Deus tinha para ele. Permitir que o desejo não controlado guie nossas ações é entregar as chaves de nossa liberdade ao próprio desejo, tornando-nos prisioneiros de nossas próprias paixões. A história de Sansão não é apenas uma narrativa antiga, é um espelho para nossas escolhas, um lembrete de que, ao compreendermos as ramificações do pecado sexual, ganhamos o poder de quebrar as correntes e trilhar o caminho da redenção. A mensagem ressoa com clareza. O desejo desenfreado, quando alimentado, torna-se um carcereiro implacável, aprisionando-nos em correntes de autodestruição. Contudo, há esperança. Ao compreendermos as implicações do pecado sexual, somos capacitados a tomar decisões conscientes, a buscar a redenção e a reconstrução do caminho que Deus traçou para nós. Não somos prisioneiros de nossos erros, somos arquitetos do nosso destino espiritual. Afastemo-nos daquilo que Deus proibiu e corramos para aquilo que Ele aprovou. Estas regras divinas não são rígidas e cruéis, mas sim salvaguardas destinadas a nos poupar de aflições e sofrimentos. Escutemos a palavra de Deus, fujamos da imoralidade sexual, busquemos o arrependimento e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que cada coração aqui presente seja incendiado pela paixão de viver, segundo os desígnios divinos, afastando-se das sombras do pecado e abraçando a luz da graça restauradora. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. E lembre-se, conto com a sua presença no próximo vídeo, para continuarmos nossa jornada. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente.